Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso BMC New Deal desta semana, né? O programa que a gente acompanha os mercados alternativos, né? As tendências do mercado, fora da bolsa de valores, fora do universo de cripto, tem muita coisa, né? Aqui a gente já falou sobre vinho, sobre arte, sobre cannabis, sobre... Enfim, tem muita coisa sobre esporte e hoje a gente vai falar sobre cultura empresarial, sobre gestão, liderança e com alguém que manja muito disso, que é a Juliana Tescaro, que está comigo do Grupo Estúdio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite, obrigada pelo momento aqui, pelo tempo juntos. Vamos nessa. Né? E assuntos alternativos é conosco. É mesmo? É? Pô, me conta um pouco, o que vocês fazem na empresa de vocês? É o Grupo Estúdio? Me conta, vocês proporcionam soluções para quê? Qual que é a lógica do negócio? O nosso grande objetivo é encontrar uma alternativa. Perfeito. Estou no lugar certo. Tá no lugar certo. Mas a gente tem o grande objetivo como Grupo Estúdio de levar uma solução adequada para o empresário no momento que ele está vivendo, né? Isso falando de fiscal, ambiente tributário, falando de gestão, pensando em crescimento. Muitas vezes ele pensa em vender empresa ou fazer uma sucessão. Essas soluções todas a gente tem dentro de casa. Pô, que maneiro. E aí eu queria entender, então, algumas soluções assim que vocês proporcionam, mas antes queria lhe perguntar sobre a dor do empresário. Porque eu adoro, inclusive, eu faço propaganda, eu adoro ouvir a Rádio Rock quando eu estou vindo para o trabalho. Mas também deixa a BMC News do lado ali, tal. E tem lá o programa lá do Caíto, que ele fala muito sobre cultura empresarial e tudo mais. E hoje, vindo para cá, inclusive, estava lá uma discussão sobre franquia, por exemplo. Porque ele falava que a maior dor do cara que tem franquia é não saber lidar com as pessoas que trabalham naquela franquia. E aí vira um negócio de maluco e não confia em ninguém. E aí o cara quer fazer tudo sozinho e bum, dá tudo errado. Me conta, qual que é a maior dor hoje do empresário? É mais ou menos para esse lado? Depende muito do segmento, né, Rafa? A gente está falando aqui de um país que traz assuntos diversos e em momentos diversos da economia, né? Mas a gente percebe que quando o cliente chega dentro na esteira do job, né, ele já chega por uma via de dor. Né? Então, ali a gente já identifica. Mas quando a gente se aprofunda, olha dados, olha um pouquinho da realidade do cenário que ele está, a gente tem algumas percepções nos números. Outras percepções em reuniões. Né? Então, a gente escuta muito hoje o ambiente econômico, político, péssimo. Né? Nós temos uma concorrência que já não sabe mais se conversar como concorrência, porque a economia afeta os próprios concorrentes de maneiras diversas. Né? Nós temos um mercado oscilando muito em relação a mercados externos. Né? Então, falando da própria política econômica dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente viu tudo agora em relação ao Trump, também afetando muito, então traz outras dores, principalmente no que diz respeito à compra de insumos. Né? Então, a gente também tem uma dor aí relacionada a custos. Né? Só que falando de gestão, que é muito a minha praia, é muito do meu assunto, a gente tem um empresário sem saber fazer gestão de pessoas, né? Ou fazendo uma gestão num formato antigo que ele acha que ainda está funcionando, mas mudou. Né? Então, a gestão de pessoas é uma grande dor. O próprio fisco, né? A parte tributária também é uma grande dor. E tem uma outra questão que eu vejo hoje das pessoas querendo dar um passo para vender as empresas sem prepará-las para isso. Como assim? Então o cara ele tem a empresa, ele já faz já pensando que vai vendê-la, é isso? Como é que é isso? Não, a gente tem visto muito assim, ele se depara com uma determinada dor e ele não sabe para que caminho seguir. E ele imediatamente pensa em vender. Né? Ou ele pensa em vender, ou ele pensa em vender parte da empresa, porque ele também não quer se abrir mão daquilo que ele construiu. O cara quer fugir do problema. Ele quer fugir do problema, que é a dor. A dor. Então, ao invés dele ir lá identificar qual é essa dor, para corrigir, né? Porque para alguém comprar, ele... Tem que ter interesse, inclusive, senão ele vai vender a empresa dele por preço de banana. Né? E a gente, como Grupo Estúdio, a gente acaba se nomeando o médico dos empresários. É o médico dos empresários. Coincidentemente. E aí, qual que é a virose, então, que tá pegando mais? Que a gente sabe, né? O médico, eu tenho um amigo médico que fala assim, cara, eu estudei 10 anos da minha vida, quase, para lidar com problemas complexos, mas 90% é virose. Então, qual que é a virose dos empresários? Vocês são os médicos dos empresários. Hoje é isso, a questão do... a atual virose é o cara vê um problema e foge do problema. Por que ele faz isso? 3 assuntos muito claros para nós. Fiscal, né?
gestão, pessoas, relacionada a pessoas. E o terceiro, tecnologia, a inteligência artificial. Mas isso é como solução ou como problema? Hoje, como problema, porque as pessoas ainda não sabem onde buscar a solução. Então, por exemplo, o cara tem um negócio, sei lá, taquígrafo. Vou chutar um aqui. E aí o cara tem uma empresa de taquigrafia. E aí ele vê a inteligência artificial como um rival dele. Exato. E aí ele morre. É basicamente isso. Ou ele quer vender antes que ele morra. Ele não quer estar no Titanic. Ele não quer estar no Titanic, vai afundar. Ele não quer ser o violinista do Titanic. Ele quer estar no pedacinho de barco. Exatamente. Aí vira um desespero. Né? E aí aquele problema que era só uma dor passa a ser uma doença. Né? Então, a solução que ele precisa tomar, a decisão que ele precisa tomar ali em relação à solução, ele não enxerga. Porque ele está vendo um cenário fora, e hoje as mídias, a gente tem um grande problema em relação a isso, porque é o tal do FOMO, né? Todo mundo jogando informação ali dentro. Total. E para que lado eu vou, qual a solução que eu tomo. Né? Então tem um pouco disso, sabe? Do efeito mercado. E aí eu queria entender justamente esse movimento, né, de como é que um empresário ele pode fazer para modernizar o seu negócio, ou seja, não ver aquilo ali como um problema, né, que vai canibalizar o próprio negócio dele, mas como uma solução, ou seja, a gente viu agora a pandemia, por exemplo. As empresas conseguiram surfar na pandemia, foram as que mais rápido adotaram tecnologias. E cresceram, né? Cresceram muito. Muito, nos 2 anos ali. Então, assim, como é que faz para o empresário ter esse feeling, essa coisa de, tá, ok, tem um problema aqui, tem um problema razoável, talvez o meu mercado esteja falindo, para onde ele corre e tal, e a lógica de como ele tem esse mindset de virar e conseguir resolver o negócio dele. A tecnologia, ela assusta na medida que você não conhece. Aliás, acho que todos os assuntos, de forma empresarial falando, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa saber do que a gente está falando. Né? Onde é que eu vou encaixar aquela solução. Só que dinheiro no bolso é o que te faz ter poder de decisão. Claro. Então, muitas vezes o empresário está sofrendo na questão financeira, né? Já vem se arrastando. Tudo vem da grana, né? Vem do dinheiro. Se não tem grana... Se eu tiver dinheiro, eu compro uma tecnologia. Claro. Né? Pode ser que eu erre, compre a tecnologia errada, pague caro? Pode. Né? Pode. Aí sim vem o conhecimento. Agora, antes disso, vem o dinheiro. Você só vai pensar em comprar, em adotar, em adquirir ou desenvolver se você tiver grana. Né? Então, a primeira coisa, caixa. Caixa da empresa. Sem o caixa, você não vai para lugar nenhum. Inclusive para fazer um bom deal. Para fazer bons negócios, você tem que pensar em ter investimento por trás. Claro. Só se faz com dinheiro. Para pensar em ter dinheiro no caixa, você vai por algumas frentes. E aí eu defendo o meu aqui, que é a questão da recuperação tributária. Né? Imediatamente a gente injeta dinheiro no caixa do empresário. Como é que é isso? Como assim? A gente olha para a parte fiscal. Foco, né? A lupa. A gente pega a lupa e é ali que a gente vai. Então, ele está pagando impostos a maior? Primeira coisa que a gente faz. O que ele está pagando a maior? Quanto que ele tem a recuperar? Injeta no caixa. Né? Essa injeção de grana que a gente faz direta, ele folga para olhar para outras frentes. Né? Muitas vezes, quando o empresário ele recebe essa notícia de que ele tem caixa, né, dentro do fisco, ele acaba se desesperando para saber o que ele vai fazer com aquela folga. Ele vai apagar um monte de fogo, inclusive, incêndio para todo lado. Se a ideia é crescer, se a ideia é enfrentar a concorrência, o que a gente tem que pensar? O que vale mais, a casa organizada ou o crescimento? O que eu tenho que fazer primeiro? Cresce e depois organiza, gente. Cresce e depois arruma. Vai com o barco andando, senão se parar o barco, você afunda. Exato. Né? Então, tem muita gente que quer começar lá pequeno, com compliance. Não é assim que funciona. Né? Muitas empresas vêm até o Grupo Estúdio querendo fazer um processo de sucessão ou uma organização patrimonial. Pegou moda, tal da holding. Né? Então, assim, eu tenho 2, 3 CNPJ lá e 2, 3 funcionários. Eu acho que eu tenho que ter uma holding. É verdade. Todo mundo tem holding agora. Todo mundo tem holding. Todo mundo tem holding. Até porque é uma beleza, né? Pra herança, por exemplo, com holding é muito melhor, não é verdade? Poxa vida. Ficou bonito falar de holding, né? Claro. A impressão que dá é de que é um baita patrimônio, de que é uma baita estrutura organizada. E eu não preciso de holding quando eu não tenho nada. Você tem 3 funcionários. O famoso CEO de MEI. Né? CEO de MEI. CEO de MEI não é CEO, eu né? sou CEO do quê? Então, assim, a gente brinca, mas é uma realidade do nosso país. Né? As pessoas se confundem um pouco. Então, cresce primeiro,
Tem problema? A casa bagunçada, depois se organiza. E aí vocês fazem essa assessoria com o cara você pega na mão dele ali e fala assim, querido, vamos... Vocês são basicamente o Eric Jacan quando vai lá no restaurante lá que tá todo lascado, é isso? Basicamente é isso. Os irmãos à obra, o Sr. Hulk lá consertando lata velha, vocês olhando ficam empresa. Olhando pra sua empresa. Pra empresa. Mas aí, vocês pegam o cara que tá completamente lascado? Ou é o cara que tá no meio do caminho ainda, dá pra arrumar alguma coisa? Completamente lascado tem lugar também, tá? Mas a gente tem outros produtos para ele. Entendi. Né? Aí a gente tem a recuperação judicial, né? Enfim. Tudo tem jeito. A própria revisão financeira ali, onde é que foi que ele deixou dinheiro na mesa. Tudo tem jeito. Entendi. Mas também precisa ter o time certo, né? O grande foco da recuperação tributária está em médias empresas, né? Indústrias, principalmente. A gente faz também pequenas, fazemos, mas a recuperação é menor. Aí é muito foco da nossa empresa olhando o mercado. Mas empresas do lucro real, industriais, autopeças também dentro de Simples Nacional, tem muita recuperação a fazer. Enfim, traz para nós que a gente olha. Aí né? vocês dão uma olhada. A gente bate o olho no KINAI ali, a gente já tem uma percepção. Entendi. E aí o cara, por exemplo, ele vai contratar um negócio de vocês, é uma lógica de share ou uma lógica de ele acerta um pacote? Porque... não, é share. Share. Então vocês viram como se fossem sócios do cara. Na verdade, a gente, daquele job, né, a gente faz um share do job. Do job mesmo. Então a gente não tem... todo honorário, ele é no êxito. A gente não cobra nada para olhar a empresa antes. Né? E nesse êxito, a gente faz as sugestões das recuperações. Então existem os pontos verdes, os amarelos e os vermelhos. A gente não toca no vermelho. Né? O amarelo, só se o cliente autorizar, não é uma coisa que a gente recomenda, porque os pontos verdes são pontos que a Receita ele entende como passível. Ele é ponto a recuperar e ponto. Excelente. Dá entrada na Receita, a Receita libera a grana. E essa grana ela é recuperada a partir do momento que ele usa os impostos. Então, por exemplo, recuperei para o Rafael 1 milhão. Tá? Que beleza, hein? Pô, top, né? Pô, já tem 5 lojas de carros. Mas você não vai comprar, não vai pegar 1 milhão e sair gastando, não. Não é bem assim. Mas a notícia é muito boa para o empresário que sabe que o fluxo de caixa dele vai ser abastecido com 1 milhão. Mas os impostos dele mensal beira 200 mil. Tá? Ele vai usar 200 mil até completar 1 milhão dentro da Receita. Ou seja, ele para de pagar aqueles impostos, então ele tira aquele fluxo de despesa de dentro do caixa. Então não é como se você estivesse injetando na tua empresa, que é como se você estivesse prevenindo um gasto. Eu tiro do fluxo do caixa. Porque se eu não tivesse injetado esse 1 milhão, de alguma forma, que o crédito está com a Receita, né, ele continuaria tendo a despesa. Então ele pode, não vou lá comprar um carro em 5 vezes de 200. Claro. Não, em 1 milhão à vista, mas eu vou lá comprar um carro em 5 de 200. Eu vou tirar esses 200 que estavam provisionados para impostos. Né? É uma jogada dentro do caixa que ele faz. É assim que funciona. Excelente. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso BMC no Dia. Na volta, muito mais desse papo sobre cultura empresarial, sobre as empresas aqui no Brasil. Tem bastante coisa para vir ainda. Fique por aqui. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal desta semana, eu falando com a Juliana Tescaro, que é lá do Grupo Estúdio. A gente está falando bastante sobre cultura empresarial, sobre as dores do empreendedor e tudo mais. É muito legal, né? Porque a gente entende que por trás de toda empresa enorme, tem dores ali comuns, né? Entre o pequeno, médio e grande empresário. Você está me contando um pouco sobre as soluções que vocês proporcionam. A gente falou um pouco sobre a grana que o cara consegue recuperar com tributos. Mas tem a questão também de gestão, né? Que vocês acham lá. Como é que vocês solucionam a questão de gestão pro cara? A gestão começou na gente, né, Rafael? A gestão ali, principalmente o olhar voltado para pessoas, capacitação, um fluxo de aprendizagem contínuo, né? Começou muito na nossa dor. E a gente entra nas empresas e a gente percebe assim, às vezes até pega um pequeno empreendedor e ele olha para uma empresa e fala, nossa, aquela empresa é super encorpada, né? Uma empresa já estabelecida. Quando a gente entra na empresa em dados, a gente percebe que não é tudo aquilo, sabe? Pouquíssimas empresas no Brasil têm um compliance
né? E o compliance, ele tem a ver com gestão. Ele tem muito a ver com essa capacitação, né? Tudo começa na pessoa. Tudo começa em quem está aqui, né? A pessoa resolver a vida dela, vai resolver a empresa também, é isso? Aí falando do sócio, do dono, né? O dono. E essa cabeça de dono é o que faz ele ter pessoas próximas dele que resolvam as dores dos outros, né? E tem essa esteira educacional bem desenvolvida. Isso é gestão. Gestão é fazer com que as coisas se encaixem. Agora, como é que o cara faz para achar um sócio que não vá, no português muito claro, não vai furar o olho dele? Porque o que acontece? Porque a gente mais está acostumado a ver é sociedade sendo igual casamento, a maior parte dá errado. Contrato, Rafael. O tipo de contrato. Hoje nós temos contrato. E é uma das coisas nas quais o Grupo Studio auxilia muito, né? Quando a gente fala de holding, sucessão patrimonial, ou a própria parte de consultoria contratuais, dentro da consultoria que a gente faz, jurídica, a gente olha para os contratos e começa na sociedade. Quando eu tenho um sócio, por que eu quero um sócio? Ou porque eu não tenho grana, e ele tem. Sim, né? É um interesse muito claro. É claro e óbvio, né? Isso tem que ir para um contrato. Ou ele tem uma habilidade que eu não tenho e a gente se complementa. Sim. Ponto. Interesse claro também. Interesse claro. E mais uma questão, o interesse em comum ele tem que existir. Independente se um tem uma habilidade, outro tem dinheiro, outro não tem. Independente. Então, isso indo para o contrato, fica claro. Né? É o primeiro ato de gestão. Só que a maior parte é sócio-família, né? Vou trazer meu sócio, que é a família. Bota no contrato, é sócio-família. Família, aqui você é meu tio. Aqui você é meu sócio. Pessoa física, pessoa jurídica. Separa a primeira coisa que a gente tem como organização de gestão a fazer. Pra gente ter lá na frente algo que não vai te dar problema. Né? Você não tá nem provisionando algo bom. Você tá deixando de botar o pezinho tem um amigo meu que é advogado. Todo contrato que eu assino, eu mando pra ele e falo assim, cara, leia ele e fala, seguinte, na teoria é lindo, mas eu vou agora pensar como se tivesse dado tudo errado na sua vida e a gente vai pensar nessa lógica. Tá bom. E advogado também que é isso, né? Com contrato é isso, tem que pensar no pior. Rafael, eu sou sócia do meu esposo. Então, e aí como é que você... Não, boa questão. Como é que vocês fazem? Porque sociedade de casamento são raríssimas as que dão certo. Aqui na BMC deu muito certo. Claro, porque existe há 6 anos já a TV, enfim. Mas são raríssimas as sociedades de casamentos que dão certo. Não? Se divorcia, acabou. Não acabou. Sabe por que não acabou? Porque tem contrato. No contrato, rege o que é de quem e o que cada um vai fazer com o que tem. Simples assim. Então, nós somos sócios há 13 anos. Somos casados e sócios há 13 anos. Bom, casou e fez sociedade no mesmo ano? No ato. Não, no ato nós já... Eu era do mercado executivo. Certo. E nós nos conhecemos. Durante um ano, eu continuei no mercado executivo e ele me convidou para a sociedade. Já era um desejo meu, né, entrar no mundo empreendedor. Então, assim, eu fiz um caminho executiva e empreendedora, apesar da empresa já existir. Eu não passei de executiva para empresária. Ilusão. Então, eu saí de executiva, fui para empreendedora. Né? Então, eu passei uns 2 anos batendo a cabeça e aprendendo a empreender dentro de uma empresa que já existia. Então, eu não comecei do zero, a ideia, aquela coisa romântica. E dali, sim, depois de 2 anos e meio, eu comecei a entender o que era empresariado, que são coisas diferentes. E qual que é a diferença? A diferença é como você faz e como você toma as decisões. A grande diferença. O empreendedor, ele tende a ter um olhar muito para ele. O empreendedorismo, ele revela o dono. O empresariado, ele revela o núcleo. Ele revela aquilo que você entrega. São coisas diferentes. E o que muda muito também é o grau de escala. No empreendedorismo, dificilmente você escala. Porque está muito focado no empreendedor. Quando você escala, você já entra num aspecto empresariado. É diferente. Entendi. E aí, vamos aqui agora, tem bastante coisa. Porque, abrimos o leque. Abrimos, porque... e é isso que eu queria entender, assim. Porque o cara tem que pensar nesse núcleo. Ele vai abrir lá o negócio dele. Ele entende, então, vamos lá. Vamos tentar fazer o passo a passo. Alô, você que tá com tua empresa aí, ou que tá pensando em criar uma empresa, vamos fazer o passo a passo do bom empreendedor. Certo? Do bom empresário. Isso aí. Vamos lá. Primeiro passo do cara é o quê? Achar uma falha no sistema e tentar lucrar com aquela falha? Tem que ver se aquela falha combina faz sentido contigo, empreendedor.
Não adianta nada eu ter trabalhado 20 anos como enfermeira e querer abrir uma confeitaria. Exatamente, não tem nada a ver contigo, vai empreender naquele núcleo, né? Perfeito. Então tem muito disso. Eu enxergo várias falhas no mercado, várias dores, necessidades, mas não tem nada a ver comigo. Perfeito. Né? São raríssimos os casos também de gente que dá certo em alguma empresa completamente diferente do que o cara fazia. Da habilidade, eu principalmente. Eu acho que o caso mais maluco que eu sei que deu certo, mas assim, é muito raro mesmo, assim, foi o Sérgio Zimmermann, que é o da Pets. Sei. Ele era palhaço. Mesmo? Você não sabia disso? Não. Um beijo pro Sérgio, inclusive. Ele era palhaço. Que sensacional. O Sérgio é uma história fantástica, um baita cara, inclusive. Nossa, humilde, assim, gente boa, simples, enfim. Nem parece que o cara é dono da maior empresa de pet shop do Brasil. E que sacada, né? Fundindo com a Cobase. Mas a história dele é fantástica. Ele trabalhou durante uma época como palhaço de festa, de criança. E aí ele abre um pet shop, aí ele passa pelas dores do empreendedor. Não é como se do dia pra noite, caiu pets na mão dele. Caiu ali, né? Mas ele cria um modo de entender que precisava de um ecossistema dentro do pet shop. Então era a lógica de... Na época você só tinha Cobase e pequenas pet shops, né? Pequenos pet shops. Ele entende que o cara que vai numa loja de pet shop, ele precisa de um monte de solução para aquilo ali. Então ele precisa de banho, precisa de tosa, precisa de hotel, precisa de plano de saúde, precisa de... E aí ele cria um ecossistema pets. E aí isso explodiu. Né? E você sabe que em termos de empreendedorismo, fazendo o caminho para empresariado em escala, uma das coisas que a gente mais fala hoje é de ecossistema. É mesmo? É o que mais faz o teu cliente ser um cliente de LTV longo. Tá? É um LTV, para você ter o cliente fidelizado, dentro fidelizado dentro da tua esteira, só tendo um ecossistema. Porque o mercado hoje as ofertas são muito... todo lado tem uma oferta. De todos os assuntos, a internet está aí, nos traz todas as possibilidades possíveis. Não precisa nem ser no Brasil, né? Pode ser fora. Não precisa, hoje está tudo muito... O acesso está fácil. Então, a partir do momento que você tem um ecossistema e o teu cliente entende que aquele ecossistema faz parte da mesma cultura, ele fica ali. Então, por isso, por exemplo, que a Amazon pega e tem o Prime Video, Prime Music, Prime sei lá o quê. Você usa a Amazon? Eu uso. Usa? Uso. Usa mais de uma, inclusive. Inclusive, eu uso mais de uma. E uso a Amazon para pegar... Vai fazer assinatura, sei lá, da Apple TV, você tem um sistema... A Amazon é tão inteligente que ela meteu um ecossistema dentro do Prime. Não, do Prime. Você consegue entrar na Apple TV pelo Prime. Pelo Prime, exatamente. Não é espetáculo? Mas isso, a gente, como a Amazon, a Amazon a crua ali, a gente entende que a cultura dentro do Prime é a mesma. Da velocidade, da solução. A gente não encontra dificuldades em fazer esse acesso. Sim. Por quê? Porque ele é tudo muito, muito rápido. Ele cai, conforme o teu acesso ali, ele cai na frente. Assim como é o site quando você faz compras, né? Que é o delivery ali. Total. E aí o cara ele vai lembrar na hora, né? Ele vai falar, pô, Amazon tal. É cultura. Ele entrou na tua cultura, a dele, entrou na tua, e você acessa de forma muito fácil. Agora, assim, a gente pegou um exemplo que é uma gigante bilionária, que é a Amazon, mas como é que o cara que tem menos dinheiro, né, que tem um negócio mais modesto, ele consegue fazer isso? Como é que ele vai implementar um ecossistema no negócio dele? Com dinheiro. Não, tudo bem. Precisa de dinheiro. Mas, não. A gente conhece muitas histórias legais, onde o cara não começou com dinheiro, né? Mas ele precisa ter uma sensibilidade de saber onde é que ele vai captar. Ele colocar valor naquilo que ele está oferecendo para que ele se torne interessante. Né? Por exemplo, eu posso abrir uma empresa daquilo que eu não tenho conhecimento? Eu posso abrir, posso comprar. Eu sendo uma empreendedora em série, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente vê também, é comum acontecer. Eu sou empreendedora por habilidades, aptidão. Mas eu não sou do ambiente, por exemplo, da nutrição. Mas eu gosto desse ambiente e acho que o mercado está propenso para isso. As pessoas estão mais fitness, as pessoas estão indo mais por esse caminho, eu quero investir lá. Eu posso, desde que eu tenha aporte, desde que eu me junte com pessoas que conheçam. Então, as habilidades, elas precisam ser congruentes, né? Então, eu preciso de uma pessoa que conheça desse mercado, né? Eu tenho dinheiro, mas a pessoa tem habilidade. Ou eu tenho habilidade, a pessoa tem dinheiro. E aí o cara, ele vai juntando nesse ecossistema, né? Eu estava hoje ouvindo lá naquele programa lá que eu comentei mais cedo sobre
do Caíto. Uhum. E aí ele falava, um cara mandou mensagem pra ele falando assim, cara, eu tenho máscara de sono personalizada, só que eu não tô conseguindo escalar meu negócio, como é que eu faço? Ele, pô, manda uma máscara de sono pra cada empresa do Brasil que você achar que tem um negócio com você, cara. O sono tá em todo lado. Tá em todo lado, todo mundo dorme. Todo mundo dorme, sabe? Né? Pô, que negócio maravilhoso. Que você tá batendo a cabeça, velho? Manda um presentinho pra cada empresa aí que você acha que faz Mas sentido. pra isso ele precisa ter grana. Precisa. Ele precisa ter dinheiro pra fazer o estoque pra poder mandar pra todo mundo que é Personalizado, né? Personalizado. Tem um custo nisso. Entende? Então, assim, onde é que ele vai conseguir essa grana? Uhum. Geralmente é no fisco, na questão do tributo. De início, não. Eu só consigo fazer recuperação tributária com 5 anos de empresa. Ah, Eu não consigo fazer tem por essa empresa de um pegadinha aí, hein? Até posso, tá? Mas não vai dar. Não vai dar. Vai dar pouco. Vai dar muito pouco. Então, gerar. não é isso que vai refrigerar a vida do cara. Né? Ele vai ter que achar um sócio. Ele vai ter que achar um sócio. Então, aí vem uma inteligência emocional do negócio. Uhum. Né? Que a gente só consegue tê-la enquanto a gente caminha, enquanto a gente desenvolve. Nossa, isso é um bom gancho pra gente ir pra um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar muito sobre essa inteligência emocional do sócio. Você que tem uma empresa, como achar um sócio bom, que não vai te dar uma pernada, como é que vai fazer um bom contrato e tudo mais. A solução pro teu negócio, você vai ver aqui no BMC New Deal. Fique por aí que a gente já volta. Bem-vindo de volta ao nosso BMC New Deal desta semana, um papo muito bacana com a Juliana Tescaro, que é lá do Grupo Estúdio. Ju, a gente estava falando sobre inteligência emocional do sócio, inteligência emocional daquele gestor. Me conta, como é que o cara ele vai controlar essa ansiedade dele, também para conseguir saber negociar também, porque às vezes eu vejo muita gente que dá, cara, 70% do negócio e fala, nossa, agora é a salvação, foi. E não é, né? Assim, então como é que faz? Tem muitos... é um monte de coisa na volta, né, Rafa? Concorrente, cliente, é o clima, choveu, não choveu, tudo na volta. Tudo vai. Então, quando a gente fala de uma esteira para conquistar essa inteligência emocional, né, a gente fala muito de esteira dentro do Grupo Estúdio, porque a gente acredita nessa jornada, né? E aí vem uma jornada de conhecimento. Se o cara sabe, se o empresário sabe que ele tem uma meta, ele tem um foco, ele tem um destino, e ele vai buscar esse destino, ele tem que escolher com quem ele vai andar. Né? Então, a gente falamos aqui de ecossistema. Em que ecossistema eu vou navegar? Né? De quem eu vou ter esse respaldo de informações, de conhecimento. Né? Então, no Grupo Estúdio, a gente tem um lado educacional. E esse lado educacional ele é mais recente. Nós fizemos uma triangulação das nossas frentes, que é serviços, tecnologia e educação. Né? Serviços, mais de 20 anos de experiência entregando serviços, mais de 350 contratos por mês, muita empresa se beneficiando disso. Tecnologia, a gente tem estrutura própria, que a princípio a gente atendia as nossas próprias empresas. Há 2, 3 anos nós viramos para o mercado, então esse empresário também consegue comprar nossa tecnologia de gestão. Então ele faz esse acompanhamento. E a terceira via, que é o educacional, foi o que para nós, como propósito de empresa, como grupo, fez sentido agora. O ideal, né? É o ideal. Então eu digo que talvez a gente chego aqui com a educação, claro, ela está iniciando, mas como o ideal de empresa para aquilo que a gente quer entregar para o mercado, sabe? É o propósito mesmo como Grupo Estúdio. Eu quero ensinar o empresário a fazer. Além de eu ter a solução para ele dentro de casa, eu quero que ele saiba o que ele está fazendo. E nada melhor do que, de forma educacional, tê-lo numa sala de aula ou ter a equipe dele numa sala ensinando como fazer gestão. Entendi. Então aí ele coloca aquela galera ali para tentar... E isso que eu queria entender. A educação nesses casos empresariais é a maneira mais fácil de você conseguir arrumar em massa a sua cultura do lugar? A cultura, ela vem com ele, tá? Ali, ele vai fazer algumas adaptações do que não tá funcionando. Principalmente em relação ao time, tá? Eu quero que meu time seja um time que fale de vendas, mas eu não ensino o time a vender. Eu vou no mercado, contrato vendedor, ponto. Só que eu não tenho a cultura de falar de vendas. Não vai. A cultura não vai se transformar sozinha. Então, a partir do momento que ele sente e sinaliza isso, ele passa a fazer um movimento de mudança. Né? E essa mudança, ela pode ser acompanhada. Então, o educacional, ele nunca termina. Porque quando eu sentir que determinado assunto precisa de mudança, eu estou num ambiente, num ecossistema, e eu vou conseguir fazer essa transição.
né? Isso serve para o ambiente financeiro, para o ambiente de vendas, né? Gestão de pessoas. Nós estamos ainda sofrendo muitos impactos da pandemia em relação às pessoas. Muitas empresas ainda com time híbrido. Na minha opinião, o boarding não pode mais trabalhar no híbrido nem no remoto. Tem que ser presencial. O time de board tem que ser presencial. É o time que fala de data lake, é o time que fala de estratégia. Como é que eu tenho esse time em casa? Puxado, não? Né? Agora, se eu tenho um vendedor em casa, ok, ele tem meta de venda, ele tem meta de resultado. Ele vai ralar. Com a meta dele, ele vai ralar. Um dia ele vai trabalhar o dia inteiro, outro dia ele vai trabalhar um pouco menos, mas ele está gerenciando a meta. Ele está gerenciando o que ele tem, que ele recebeu ali. Um boarding não, um boarding ele gerencia o que está acontecendo hoje. Sim. Choveu, eu viro o leme. Claro. Né? O tempo limpou, eu vou pro outro lado, eu vou remar diferente. E a demora pra chegar com ali, né? Porque assim, você tem muita questão. Cara, isso a gente fala até mesmo na Faria Lima aqui. Faria Lima, ela a gente brinca que são os negócios por osmose. Tem gente que ganha dinheiro sem nem saber porque tá ganhando dinheiro, mas tá ganhando dinheiro. Ecossistema. Ecossistema, coisa de maluco. E aí, eu ficava pensando nisso, era uma discussão que eu tava tendo com a minha namorada, porque as empresas agora tem a lógica de os funcionários são irritados porque faziam home office, tipo, até agora, e aí tá todo mundo tendo que voltar pra cidade, todo mundo tendo que voltar pro presencial. Teve uma galera que mudou pro interior nesses últimos 3 anos, teve que voltar agora. Só que, cara, aquela coisa, você tem reunião aqui o tempo todo. Sabe, você tem uma lógica de networking absurda aqui. A própria BMC. A BMC hoje é como se fosse um hub, assim, de negócio. Do nada você tem 70 pessoas diferentes, 70 negócios diferentes. Passando por aqui. Passando e conversando, e negócios rolando, assim, isso em todo lado. Você vai num bar aqui na esquina, você vai ver isso. É coisa de maluco, é negócio. Como é que o cara que tá em casa, lá no interior, vai conseguir saber o que tá rolando aqui, entendeu? Aí o dono da empresa vai ter que mandar uma listinha pra ele. Olha, tudo bem, então. Hoje aconteceu isso. Sabe, como se fosse um estagiário com o chefe, mas não dá, né? Não dá. Então, como é que fica essa situação, assim? Como é que... de um lado, você tem um funcionário que, poxa, queria aquela qualidade de vida dele e tudo mais, não gosta de São Paulo, tal, enfim. E é direito dele não gostar de São Paulo, enfim. De um lado você tem essa lógica do bem-estar do funcionário. Do outro você tem a lógica do bem-estar da empresa, no caso, do dono principalmente da empresa, de conseguir que o time esteja, né, vambora. Então como é que faz para conseguir conciliar essas duas coisas? Eu acho que tá faltando a pessoa que está trabalhando, oferecendo trabalho, saber o que ela quer. Ela quer qualidade de vida ou ela quer dar um salto na carreira? Se ela quer dar um salto na carreira, é presencial. Tem que fazer. Sabe aquela escala 24/7? Pretty much é isso aí mesmo, cara. Não tem muito o que discutir. Né? Eu já tô numa fase que eu posso preservar minha qualidade de vida, buscar meu filho na escola. Ok. Talvez o teu ganho ali seja um pouquinho mais reduzido. Já estou dentro de um ecossistema que gera receita sozinho, mas esse cara, se ele já trabalhou bastante, ele vai estar colhendo frutos disso. E daqui a pouco ele vai se sentir confortável em fazer. Às vezes o cara é mais sênior, pode ser consultor de alguma coisa. Ele é um consultor. Eu sou consultor, né? tal. Tiro um dia da semana. Vou até aí, tá? Vejo como é que tá a situação. Ok, só que eu acho que tá faltando as pessoas escolherem o que querem. Qualidade de vida não combina com impulso na carreira. Não combina, gente. Não dá. Não tem como. Não dá. A gente tá falando de tempo. Né? Você vai trabalhar. Tempo e dedicação. Você vai se matar de trabalhar. A não ser que você não tenha filho, não tenha marido, não tenha casa, alguém cuida da tua casa, não tem cachorro. Agora eu quero ter cachorro, eu quero ter filho, eu quero ser casado. Eu quero morar no interior, numa chácara linda, com um limãozinho nascendo. Né? Quero ver praia todo dia. Quero, né? Enfim. E quero ganhar 50. Quero ganhar 100 pau por mês, né? É puxado, não? De folga. Quero ter todo o meu custo pago, sobrando 50. Basicamente, o cara quer ser herdeiro. Ele quer ser herdeiro. Não tem como. Não tem o resto. Não tem como. Vamos escolher. Quer ser herdeiro. E essa escolha, ela pode ser momentânea. Ela pode... vai durar 3 anos, né? Vou me acabar de trabalhar por 3 anos, ganhar bastante dinheiro, depois eu vou escolher uma carreira. Vou tirar um ano de sabático. Vou viver com monges tibetanos. Tudo certo, mas tu vai saber que a receita vai reduzir. O pessoal de intercâmbio, porque eu falo do monge tibetano, porque o pessoal da STB veio aqui de intercâmbio e falou que eles têm uma lógica de cultura empresarial que você consegue mandar intercâmbio. Você manda o cara fica 3 meses no Tibete. Mas é como se fosse um período sabático? 3 meses. Mentira! Essa também é nova. Você vai ficar lá. Você vai passar 3 meses lá. Gente, até o período sabático virou negócio. Fantástico. Coisa de gênio. Eu achei genial. Me deu uma vontade de ir no nível inacreditável. Imagina, você sai de tudo. E pagar pra viver um período sabático. Maravilhoso. Não vou lá, tal.
Ninguém vai saber nada. Rafael vai voltar com o cabelo raspado, meditando, Já levitando. Pô, e dá certo. Com certeza. Uma galera indo bem lá. Óbvio, tem outros lá, ó, cultura empresarial de curso, de business, tudo mais. Sim, tem tudo funcionando também. Mas às vezes o cara precisa de um logo-off na E cabeça tá tudo dele. certo. Tá tudo certo, precisa Olha reiniciar. só, até período sabático virou negócio. Claro, Que o tanto top. de gente que tem aqui Gênio. burnoutada, o tanto de gente que tá tendo burnout aqui também em São Paulo, por exemplo. É isso É mais aí. comum, né? Toda esquina tem alguém com burnout pra trabalhar também. Então, meio que... Não teve o Peladão da Faria Lima esses dias aqui Sim, que saiu correndo? que loucura, Burnout, né? burnout. Em São Paulo tem isso aí, cara. Eu Entendeu? espero que Cultura seja. o pessoal tá louco, velho. É É puxado. melhor que seja. É puxado, tá complicada a situação. E aí eu queria perguntar ainda sobre essa relação entre o empresário e o funcionário. Porque a gente vê que hoje, principalmente, você tem uma linha muito tênue de cobrar a satisfação do funcionário. Uhum. Isso virar assédio moral. Uhum. E, ao mesmo tempo, o líder não cobrar nada e aí o funcionário simplesmente não entrega. Só não entrega. Então, como é que faz para assim, o cara conseguir se equilibrar né, e conseguir ser um bom líder, cobrar do seu funcionário, mas sem ser um babaca também. Uhum. Mas é porque o cara às vezes não sabe se expressar direito e aí vira aquela coisa Comunicação é muito ruim É. nesse ambiente. Às vezes o empresário não sabe nem colocar o que ele deseja toda. Uhum. e o profissional também não sabe se colocar como projeto. Né? E aí se dedica, a hora que não se dedica, tá devendo, aí vira uma bagunça. O que nós, na parte educacional, na GS Educação, a gente faz voltado para pessoas? Né? A gente primeiro estabelece ferramentas onde a gente pode medir algumas coisas. Então, o que é primordial? Estabelecer os combinados. Tem meta ou não tem meta? Né? Se tem uma meta que baliza a ação, essa cobrança fica muito mais fácil. Então, a gente traz as ferramentas para a mesa dentro da GS Educação. Então, quando a gente leva o empresário ou o time do empresário, que muitas vezes o empresário nem tem cabeça para isso, ele quer que o time dele aprenda a fazer essa gestão. A gente coloca as ferramentas e as pessoas dentro das ferramentas vão pensando o que é importante. A comunicação fica mais fluida, fica muito mais fácil fazer gestão, medir performance, mudar um pouquinho do escopo do projeto. Porque assim, às vezes tá engessado. Muda e a gente pega muito empresário criativo que muda completamente o projeto no meio do caminho. A equipe detesta. Tem muita gente que é da parte técnica, mais operacional, que se dói quando o projeto muda. Né? Então, isso também, para isso, a gente tem ferramentas de gestão que faz o profissional andar junto com o dono. Andar junto com a gestão, com a alta gestão. Então, a lógica é você coloca ferramentas para conseguir balizar a conversa. A comunicação. E aí, por exemplo, quando o chefe vira amigo demais, por exemplo, tem o contrário também. Ferramentas. Vamos nas ferramentas também, né? Não tem problema ser amigo. Meus maiores e melhores amigos vieram de toda a minha trajetória profissional. Desde quando eu entrei lá com 19 anos no Itaú, né? Tenho amigos até hoje. Claro. E é maravilhoso isso. Quando é chefe ou quando é dono, é um pouco mais delicado, né? O objetivo de vida precisa ser muito parecido para que em algum momento essa amizade não vire um choque. Claro. Né? E as ferramentas, na minha opinião, elas balizam a relação também. É como se fosse o contrato de um sócio. Está balizando ali. Né? Combinamos que 2025 nós vamos buscar X de faturamento, nós vamos para o mercado abordar um outro produto, né? Vamos criar um novo produto para atingir aqui. Está combinado. Né? Se vai acontecer ou não, tem muita coisa no caminho. Muita coisa no caminho. Né? Claro. E não deu certo, aí você tem que fazer uma escolha. Vai preservar a relação de amizade ou você vai preservar a relação profissional? Bom, boa pergunta pra gente ir para um rápido intervalo e na volta muito mais BMC New Deal aqui. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal, aqui com a Juliana Tescaro, lá do Grupo Estúdio, a gente comentando bastante sobre gestão empresarial, sobre esse apanhadão do que o empreendedor deve ter. E eu tinha falado uma coisa nos blocos passados, eu só esqueci porque eu tenho TDAH, que é o passo a passo do cara que vai virar empreendedor. Então, vamos pegar esse resumão de tudo que a gente conversou, fazer esse passo a passo, que é uns 5 passos do cara. Então, o primeiro passo é ele achar a falha no sistema e ver se combina com ele. Exato, eu gosto de pensar assim, tá? Falha no sistema, uma dor do mercado,
vem pra cá que eu vou resolver. E se ele tem experiência naquela área, né? Não adianta nada também o cara manjar de plano de saúde e abrir um lava rápido. Acho até que se ele não tiver experiência, Rafa, vem um segundo passo, tá? Que é ele se juntar a quem tem. Ou ele ter dinheiro para adquirir aquele conhecimento, tá? É um segundo passo. Então, é entender as suas falhas, então. Entender onde é que eu preciso de gente. Isso. Entende falha do mercado, entende as minhas falhas. Isso. Olha pro mercado e entender as minhas. Olhar pra mim. Com muita humildade, tá? Porque tem gente que acha que sabe tudo também, que é complicado, né? Aí, o terceiro passo, então, desse cara, para ele começar o negócio dele direitinho, além de ter feito uma sociedade com um contrato bem feito, aí é ele agora o quê? Vai implementar uma gestão? É isso? Ele vai precisar se abastecer de algum ecossistema. Tá? Ele vai precisar se abastecer de conhecimento, de soluções. Se ele não tem isso com ele no braço, que é muito difícil ter, tá? De novo, 100%, 99% não tem, tá? Tem que ser gênio, né? Ele vai precisar estar no núcleo se abastecendo disso. Esse núcleo, ele pode ser um ecossistema do mesmo assunto que ele optou por empreender ou não. Né? Eu tenho o hábito de buscar muito, sempre tive na minha profissão. Mesmo sendo uma pessoa que abastece o mercado, como Grupo Estúdio, eu, Juliana, sempre fui abastecedora, como habilidade e como... é um talento. Claro. A gente se reconhece assim como empresa. O Grupo Estúdio é isso. Mas eu me abasteço em outros lugares, porque senão eu não tenho para oferecer. Você precisa ter material, né? Eu preciso ter material, eu preciso estar sabendo das novidades, eu preciso estar sabendo do que o mercado tá trazendo de fora. E aí, isso aí é onde? É internet, é evento, é curso, é o quê? Imersão, livro, curso, escolher os teus mentores. Mas me contaram que empreendedor era basicamente folga o dia inteiro. De quê? Você ia ter herança, uma herança. Folga de quê? Exatamente. Existe milagre, né? Existe folga a partir de agora. Né? É do contrário, né? Eu, quando optei por ser empreendedora, eu achei que eu fosse ser dona, né? Aquele CNPJ, aquela coisa linda. Não, na verdade, nunca tive essa ilusão. Sabia que ia trabalhar bastante. O que a gente tem como empreendedor ou empresário é uma flexibilidade de agenda. Mas trabalhar menos, jamais. Significa que sua flexibilidade agora, em vez de 8 horas, trabalha são 24. Parabéns. Tá bem flexível a minha agenda. Agora, é isso aí. Mas pelo menos é um negócio seu, veja bem. Né? Tem os seus prós aí no meio Mas desse o caminho. que eu vejo como empreendedor, né, ainda falando do terceiro passo, é o prazer de estar resolvendo e fazendo aquilo que você realmente tem como essência. Porque você olhou para uma dor, é porque aquilo te chamou a atenção. Tá? Se te chamou a atenção, você está solucionando alguma coisa para alguém. Então, o ato de servir, ele é muito importante dentro do empreendedorismo. O ato de servir é muito importante no empreendedorismo. E isso é interessante. Servir como as pessoas? Resolvendo a dor. Resolvendo dor. Mas dos funcionários, do público de fora? Do mercado. Do mercado. Do mercado. Do teu serviço. O teu serviço ou o teu produto, ele tem que ser o teu core business. Automaticamente, o teu núcleo vai se abastecer e se alimentar dele. Os teus funcionários, no caso. Naturalmente vai se abastecer dele. Líder lidera, por exemplo, não? Líder lidera, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Né? Não adianta falar e não fazer. Lidera pelo exemplo. Não tem jeito. E aí, por exemplo, então vamos lá. Aí o cara, então, ele foi lá, achou uma falha, achou as falhas dele, aí achou soluções, né, com sócios e afins. Se abasteceu de cultura pra caramba. Hoje tem uma infinidade, inclusive, de conhecimento que você consegue ter. Só escolha o correto, né? Só olha pro... Não adianta nada também o cara colocar conteúdo ruim pra dentro dele. Mas enfim, achou certinho, tudo bem. Ele tá bonitinho no negócio. E agora? O passo é pensar na escala. Pensar na escala. Pensar na escala. Sem escala, você vai deixar o negócio dependente totalmente do empreendedor, do dono, né? Pensar na escala é entender se você vai para um ambiente de franquias, que é o nosso caso, né? Se você vai escalar na operação, na produção, né? Se você vai abrir um pouco o teu produto ali. Qual o tamanho que eu vou tomar esse bicho aqui? Escala. É o quarto passo. Quarto passo. Não sei fazer, procura quem sabe. Ache benchmarks. E aí você já está com o teu ecossistema. Tá? Quando você fala em escala, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para aquilo que você já está recebendo. Claro. Né? No mínimo, se amparar ou se aconselhar ali. Né? Mas o quarto passo é a escala. Então, aí basicamente, o cara ele olha esse ecossistema, ele fala, poxa, eu quero vender, sei lá, produto de
cosmético para cachorro, vamos supor. E aí eu tenho aqui, eu cuido do meu cliente de ponta a ponta, eu entendo como cuidar, eu faço protótipos, eu já entendi como é que isso aqui funciona, mas eu preciso entender o tamanho que isso aqui vai tomar. Exato. É o quarto passo da escala. A escala eu posso ir para um ambiente de franquias, onde as franquias vendem. Ou eu posso ir para um ambiente digital, né, que também é escala em vendas. Quando eu falo de escala, é vendas. De estar diretamente relacionado a vendas. O que adianta eu ter uma super solução, resolver uma super dor e eu não levar para o cliente no final? Pois é. E aí achar investimento para conseguir fazer essa escala? O achar investimento vem de um passo, na minha opinião, ali de corpo já. Né? Sair do empreendedorismo e já ser um empresariado. Né? A grana, o dinheiro envolvido, ele pode estar relacionado a um aporte, ele pode estar relacionado a um novo sócio, né? E aí tem várias maneiras de fazer. O que a gente está falando, na verdade, aqui é da base antes de receber a grana de fato. A grana mesmo. Isso. Então a gente está falando aqui, isso aqui é o basicão. O basicão pro cara é falha do mercado, soluções para isso, ecossistema, qual o tamanho que esse bicho vai tomar. A partir daí, agora eu tenho que pilotar esse negócio. A partir daí eu vou escolher o caminho. Você está disposto a vender tua empresa 100%? O quanto que você ama esse negócio também. Quanto você ama o negócio. Ele é um negócio para legado, né, para você olhar lá na frente, ou ele é um negócio que realmente ele é vendável e ok. Agora, eu devo abrir mão de porcentagem igual água? Porque tem muita gente, inclusive lá, o Shark Tank eu assisto direto lá, o pessoal que pega e vende porcentagem, olha, 80% do meu negócio por 10 mil reais. Quem quer? Pega aí e tal. Assim, e aí você fala, cara, a tua margem de manobra é milhão. Eu acho que é o negócio do Shark Tank, tá? Eles estão lá no negócio parada, que eles fazem, dá certo fazer daquela forma. Total. Porque tem muita gente que acredita desse jeito, né? Claro. Eu, particularmente, penso que você tem um negócio, ele funciona, é uma boa solução, é um bom produto. Você não vai largar o osso ali, né? Claro. Você tá trabalhando também, porque às vezes o empreendedor vira as costas e trabalha aí por aí. Vira dono, né? Eu agora sou o dono. A partir de agora não fale mais comigo. Se ele realmente está ali na rédea, ele vai optar por vender. Se ele optar por escalar na venda, ele vai ter o dinheiro do Shark Tank. Claro. Então, por que ele tá indo atrás de sócio milagroso? Cortar caminho, né? Ele quer cortar um caminho, né? Porque é famoso, inclusive, lá no próprio Shark eles falam, querido, você tá me querendo como sócio por quê? Aí o cara não tem resposta. Aí o cara fala, porque a gente precisa escalar o negócio. Aí ele fala, tudo bem, então você vai no banco. Escalar vendendo. Tem banco aqui na esquina. Você vai lá, você chega pra ele e fala assim, eu preciso de crédito, financiamento. Pronto, fechou. Escala. Escala assim, você não precisa de um sócio, você precisa de um dinheiro. O sócio, pra mim, principalmente quando a gente fala de um sócio investidor, ele tem que vir com habilidade também. Claro. Ele, no mínimo, tem que dizer pra você, olha, esse caminho aqui não vai funcionar. Tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. E agora, assim, existe um número ideal, porque assim, o que eu mais vejo também é o cara que é empresário, aí tem uma excelente ideia, uma baita ideia, com 12 sócios, logo pra começar. Aí você fala assim, cara, peraí, deixa eu entender um negócio. Um amigo meu aconteceu esses dias, eu falei assim, deixa eu entender um negócio, brother. No melhor dos cenários, essa tua empresa estourou, mano, baita ideia. Sobrar quanto pra cada Você tem literalmente menos de 10% da tua melhor ideia da tua vida, cara. Sim. Como é que pode? Então, assim... E a ideia era dele? A ideia era dele. E aí, eu falo assim, por que você tá abrindo mão? Não, porque o cara é legal. Eu falo, dá um abraço nele. Eu não sei, cara. Não é sócio. É só... Aí ele tem que estar... Ele tem que ir lá no ecossistema de novo. Entender o que tá acontecendo. Entender o que tá acontecendo. Porque ali no ecossistema, ele vai se abastecer. De conhecimento, né? E aí vai entender que, por exemplo, o quê? Mais de 3 sócios é a loucura? Cara... eu diria que um já é. Mais de um... Não, eu digo assim, ele e mais um. Ele mais 2. Ele mais 2 é loucura? É loucura, né? Muita coisa. Né? Muita opinião, muitas vidas se encontrando em momentos diferentes. O que acontece na tua vida em um ano?
Coisa pra Que caramba. acontece na minha? Se nós dois somos sócios, a gente tem que considerar tudo isso. Se a gente colocar o PH junto. E aí? PH é a vida mais maluca do Já Brasil. pensou? Pois é. É mais um sócio com mais uma realidade, com mais um monte de fatores envolvidos. E com o curso de risoto que faremos hoje, inclusive, sabia? Hoje à noite iremos fazer um curso de risoto de marguerita. Maravilhoso. Não, mas realmente é muito louco, não? Essa questão toda e a pessoa entender como conciliar a vida com o negócio. São pequenas decisões que podem tomar proporções gigantes. Efeito borboleta, não? Efeito dominó total. Eu tô finalizando um livro do Ramcharan, que é o Execução. Muito bom, né? Que ele fala a grande diferença entre o executivo e o executor. E dentro de uma sociedade a gente observa muito isso. Quem é o executivo, quem é o executor? O executivo nada mais é do que aquele que toma as decisões, aquele que decide para onde vai, o que vai, né? E o executor é quem sai fazendo. Quem pega aquela decisão e mão na massa. Então, quem é você na estrutura? E dá pra você ser os dois? Dá pra ser os dois, principalmente no ambiente empreendedor. Ok? Beleza. Só que você vai seguir os 5 passos, lá na frente você vai ser um ou outro. Sim, em algum momento você tem que... Em algum momento você vai... Até que é o famoso... No futebol a gente fala muito isso, que é o jogador nota 7 em tudo, ele é nota 7 em tudo. Ele não é excelente em nada. E aí, assim, por que você tem que ter ele no teu time, entendeu? Porque você tem que completar o time. Cara, tipo assim, em algum momento você vai ter que decidir. Você vai jogar de atacante, de meia, de zagueiro, você vai fazer... Coloca teu lado aqui, né? Porque você faz tudo. Tudo é muita coisa, cara. Então, ficar meia é uma barata tonta. Ju, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso BMC New Deal. Volte mais vezes, por favor. Maravilhoso papo. Uma maravilha. Adorei estar aqui. Volte mais vezes, por favor. Boa sorte pro seu grupo estúdio. Obrigada. Lá em Londrina que vocês estão, é isso? Porto Alegre. Porto Alegre. É a nossa sede operacional. E São Paulo, a sede comercial na Faria Lima. Vocês estão aqui do lado, então. Aqui do ladinho. Tá vendo? Falei pra você que essa Faria é maravilhosa. Osmose. Ecossistema. Tá vendo? Ecossistemas aqui rola pra caramba. Muito obrigado. Volte mais vezes. Obrigada. E a você que nos acompanhou aqui no nosso BMC New Deal, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco, aqui para falar bastante de mercados alternativos, sair um pouco da bolsa de valores e tudo mais, tá bom? Lembrando, claro, para você nos seguir nas redes sociais, bmc.news, em todos os lados, né? Temos Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook. Cara, é rede social que você imaginar, a gente tá lá. Portal também, bmcnews.com.br, é muito importante você entrar lá tem as notícias mais quentinhas do mercado financeiro, de geopolítica, de política nacional, tem bastante coisa lá também, para você sempre ter bastante conhecimento. Então você só não vai estar com a BMC se você não quiser, né? Porque a gente está com você a todo momento, tá bom? Estamos também no Profit Pro, Samsung, enfim, todo lado. Muito obrigado a você que nos acompanha, tá bom? A gente volta na semana que vem com muito mais BMC New Deal para falarmos sobre investimentos alternativos. Vou ficando por aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!